e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero notificar a vocês que estão aqui, que no mês de janeiro abriram mão de férias, compromissos, viagens, enfim, e abriram mão para estar os 12 primeiros dias do ano entregando as suas primícias a Deus. É louvável esta sua atitude, porque você está querendo dizer ao Senhor: Senhor, os meus primeiros 12 dias do ano, eles não são meus, eles são teus, assim como também todos os dias do ano. Mas por conta desta tua atitude, Deus está dizendo: como você me honrou nos 12 primeiros dias, eu também te honrarei durante todo este ano. Aleluia. Mas o casamento aqui tinha as suas importâncias. Então, para que nós deixemos registrado, o casamento não se fazia em qualquer estação. Geralmente esse casamento, ele era feito depois da época da colheita e principalmente na estação da primavera. As pessoas escolhiam casar muito na estação da primavera. Se você ler o livro de Cantares, você vai ver que vai ter um casamento. E quem é que vai casar aqui? É Salomão com uma moça. Ela se chama Sulamita. E ele manda um recado para ela, e ele manda dizendo para ela o seguinte: noiva minha, amiga minha, amada minha, formosa minha, eis que o inverno já passou, a chuva já cessou, aparecem as flores na terra. Ele estava dizendo da primavera, ele estava dizendo de um momento florido. Naquela época não tinha máquina de fotografia, como nós estamos vendo aqui os meninos. Eu até filmei o culto aqui, já postei na minha rede social. Naquela época não tinha essas máquinas que nós temos. Então, para o ambiente ficar agradável, o dia ficar gostoso, afinal de contas o casamento ele não era feito apenas um dia, era durante 7 dias. Então as pessoas escolhiam uma data agradável para se casar. Nunca no inverno, geralmente na primavera. Alguns casavam no outono e também se escolhia o verão, mas era o índice mais alto, era exatamente na primavera. E aqui Jesus vai participar de um casamento. Esse casamento aqui, segundo a tradição, ele era de 7 dias. O casamento judaico, ele começava em um dia e terminava no 7º. Aqui os judeus se reuniam e iam para a casa da pessoa que estava se casando. Geralmente as casas em que recebiam os familiares, muitas delas possuíam 3 andares, porque as construções daqueles dias eram construções no formato grego. As casas da antiguidade, as casas grandes, elas tinham geralmente 3 andares. Primeiro andar ficavam os moradores, segundo andar o lugar da hospedagem, terceiro andar o que nós chamamos de cenáculo, porque as casas já possuíam os cenáculos onde aconteciam os eventos para casamento e também os cultos e as cerimônias religiosas. Nós vamos ver várias vezes que a Bíblia relatou de acontecimentos que se deu no cenáculo. O Espírito Santo desceu aonde? No cenáculo. Paulo estava pregando para um rapaz que caiu da janela do 3º andar. Aonde? No cenáculo. Muitos fatos aconteceram nesses ambientes. E o casamento também, geralmente ele era feito exatamente num cenáculo, que era posto dentro de uma casa que possuía alguns andares. E a Bíblia vai nos falar que Jesus vai para este casamento. Este casamento aqui, ele era em uma aldeia. Esta aldeia, ela era chamada Cafarcaná, que quer dizer terra da agricultura. Era um lugar onde as pessoas não costumeiramente visitavam, mas era um lugar conhecido, porque Caná da Galileia era caminho de Cafarnaum e de Nazaré. Mas não existe um lugar em que Jesus passa que não seja conhecido, que depois que ele passe não haja transformação. Não existe um lugar onde Jesus passa manifestando a sua graça, manifestando a sua bondade, manifestando a sua misericórdia, que aquilo que não tinha nome passa a ter.
Aquilo que não tinha moral passa a ter, aquilo que não era passa a ser. Eu devo profetizar nessa noite para quem está me ouvindo e dizendo para você que em 2019 Jesus está passando na sua Caná da Galileia e ela nunca mais será a mesma. Diga para quem está do seu lado, diga: o que Jesus vai promover na sua Caná vai transformar o resto da história. Diga para ele, profetiza para ele, profetiza para ela, diga: haverá transformação na Caná da Galileia. Mas pois bem, olhe para cá, porque isso aqui é muito importante. Eu estou dando a vocês as bases do pano de fundo do que acontecia no casamento, para que você entenda o capítulo de número 2. Todo este enredo se dá exatamente na cidade de Caná da Galileia, que nós podemos chamar de aldeia. Eu disse a vocês que o casamento ele era regado de muita alegria, e este casamento ele acontecia durante 7 dias ininterruptos. Ele acontecia do primeiro dia até o 7º dia, regado de muita comida, regado de muito vinho, muita bebida, porque era costume dos judeus comer e beber, celebrando uma nova família que estava nascendo. Me parece que a gente herdou esta alegria e esse costume dos judeus, porque crente tem 2 boas alegrias. A primeira é da glória e a segunda é comer. Todo crente gosta de comer e isso é muito bom. Eu estou tentando fazer um regime, mas estou passando uma luta. O pastor Esdras hoje me levou numa padaria e parece que no dia que você está tentando se organizar para fazer regime, é que as tentações me perseguem. E eu estava lá pedindo um suco sem açúcar, um café sem açúcar, e ele olhou para mim assim, tomado pela alegria, e disse para mim assim: rapaz, aqui tem cada doce, aqui tem cada bolo, aqui tem cada biscoito. E eu falei: queima ele, Jesus. Eu estou firme na minha dieta. Mas a alegria do crente é comer, a alegria do crente é beber, a alegria do crente é se assentar à mesa, é participar das grandezas de Deus e também participar das grandezas e dos banquetes da terra. E a Bíblia vai nos falar que este casamento aqui, ele se dá durante 7 dias. Aí o texto no capítulo 2 diz assim: no 3º dia. Acredita-se que esse casamento deva ter começado numa terça-feira, porque o primeiro dia da semana é domingo. Então ele acontece aqui possivelmente numa terça-feira e vai se prolongando durante 7 dias. Aí o versículo de número 2 vai nos dar alguns detalhes. O versículo 2 vai nos falar sobre os personagens deste casamento. Quem são as pessoas que estão lá? Lá estão os convidados, lá está o mestre-sala, lá está os noivos, lá está a mãe de Jesus, e lá está Jesus e os seus discípulos, e a vizinhança que se acerca desta localidade para agradecer a Deus por esta cerimônia que está se iniciando. Mas algo aqui muito importante nós precisamos ressaltar a vocês. Todos vocês sabem que Jesus aqui inicia seu ministério. Jesus aqui está iniciando o seu ministério de maneira que ele está manifestando no capítulo de número 2 descrito por João os milagres dos quais quem andavam com ele ainda não tinha visto. Jesus aqui já era Messias, Jesus aqui já é o Filho de Deus, Jesus aqui já é o ungido de Deus para falar as boas novas. Mas até então, no capítulo de número 2, nem Maria, nem os discípulos, nem as pessoas que se aproximavam de Jesus ainda tinham visto, nenhum deles tinham visto Jesus fazer nenhum milagre. E por que eles seguiam Jesus? Porque o ministério de Jesus já havia começado, mas o ministério de Jesus havia começado sem estes sinais. E quais eram os sinais que o ministério de Jesus proporcionava antes desse acontecimento? A Bíblia diz que Jesus era ungido pelo Espírito
Espírito Santo. E desde muito cedo, ele já estava entre os chefes da sinagoga, ele já estava sentado entre os fariseus, ele conhecia a lei, e ele tinha tanta autoridade, que a sua palavra convencia tanto os escribas, tanto os sacerdotes, quanto aqueles que eram chamados doutores da lei. Quando Jesus recrutou a Pedro, quando Jesus chamou a Mateus, quando Jesus chamou os outros discípulos para o acompanhar, eles começaram a acompanhar a Jesus, porque ficaram maravilhados por suas palavras, e não pelos seus milagres. Quando eles foram chamados por Jesus, que Jesus olhou a Pedro e disse: segue-me, deixa a tua rede, e segue-me para ser pescador de homens, quanto agora tu és pescador de peixes. A Bíblia vai nos falar que Pedro aqui vai seguir a Jesus, não por causa de seus milagres, ele vai seguir Jesus por causa de suas palavras. Aliás, quem vem à igreja atrás de Jesus somente por causa de seus milagres, eu devo dizer que é um dos mais fracos possíveis, porque o que nos prende em Jesus não é saber que ele cura, a gente sabe que ele cura. O que nos prende em Jesus não é saber que ele ressuscita, porque a gente sabe que ele ressuscita. O que nos prende em Jesus também não é ressuscitar mortos, porque a gente sabe que ele tem poder para ressuscitar mortos. O que nos prende em Jesus são as suas palavras. As palavras de Jesus, elas nos cativam. Um dia Jesus estava nervoso, falando sério com os discípulos e com aqueles que estavam ouvindo, e a Bíblia diz que foi saindo outro, de maneira que o lugar esvaziou e não ficou quase ninguém, e os discípulos que tinham sido chamados para ser discípulos ficou lá. E Jesus naquele dia não estava fácil não, estava que nem pastor em reunião de obreiro, disse: vocês também não querem ir não? Já foi todo mundo, vocês agora também não querem ir? Pode ir, pega o caminho e vai embora. E Pedro olhou e disse: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Pega na mão de quem está do teu lado, e na mão dele, na mão dela, fala: não siga Jesus por causa das coisas que ele pode te oferecer. Diga para ele, toque nele, toque nela, segure na mão dele, na mão dela, fala: não venha para cá esperando carro, ele pode te dar. Não venha para cá esperando casa, ele também pode te dar. Não venha para cá esperando ganhar dinheiro, ele pode te dar. Não venha para cá esperando casar, ele também pode fazer você casar. Você está aqui porque mais do que carro, mais do que casa, mais do que namorado, mais do que ficar bem financeiramente, mais do que pegar um canudo de formatura, as palavras dele nos constrangeu, as palavras dele nos salvou. A Bíblia diz que quando ele tinha ressuscitado, ele estava no caminho de Emaús com 2 discípulos, e os discípulos que estavam andando com ele apareceu sem dar-se a conhecer, e ele perguntou para os viajantes: o que falais? E aí os rapazes disseram: tu não sabes o que fala? Não sabes o que acontece? Não sabe das últimas notícias da cidade? Que mataram o Galileu, que mataram aquele homem que era de Nazaré. E Jesus, sem dar a conhecer, disse: mas está escrito que ele haveria de morrer, que ele haveria de ser entregue aos malfeitores. E ele foi falando desde Abraão, o Velho Testamento, falando sobre Isaías. E quando foi chegando perto, Jesus fingiu, fez que ia embora, e eles disseram: fica conosco, pousa conosco, porque está tarde e a gente gostaria que tu ficasse. Ele disse: então tá bom. Foi para dentro da casa, assentou-se à mesa, e a Bíblia diz que quando assentou-se à mesa que eles foram comer, Jesus tinha um jeito singular de pegar no pão, e quando ele pegou no pão e abriu o pão partindo para dar graça, eles olharam e disseram: é ele, Alguém disse: porventura o coração da gente não ardia? Você não percebeu que enquanto a gente estava no caminho, a estrada estava dolorosa, o
aqui esqueceu da conta que tem para pagar, do IPTU e do IPVA, esqueceu da crise financeira, porque a palavra está queimando. Glória a Deus! Olha para quem está do teu lado aí, fala para ele, para ela, fala, não está queimando aí o coração? Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Só quem pode levantar a mão, vem comigo no glória, vem. Só quem pode, levanta a mão. Da glória! Aleluia! Então eu disse a vocês que os discípulos seguiam Jesus não por causa da comida, não por causa dos bens materiais. Eles seguiam a Jesus por causa da palavra, por causa da palavra. É tão mistério, porque a Bíblia começa com a palavra. É muito pobre você ir para a igreja para ganhar carro e casa. É muito pobre você ir para a igreja para ver cantor. É muito pobre você ir para a igreja para ver popstar e pastor. Aleluia, Deus! Agora é rico quando você vai para a igreja e alguém diz, não vai ter ninguém, não tem cantor de fora, não é congresso, não é janeiro profético. E por que você está indo? Por da palavra. Gênesis começa com a palavra. Capítulo 1 de Gênesis, no começo criou Deus céu e terra, e a terra era sem forma e vazia. E aí vem a boca de Deus abrindo no nada e disse Deus, haja. Se a palavra não criar, não tem nada criado. Se a palavra não fizer, não tem nada feito. Se a palavra não quebrar, não tem nada que quebre. Se a palavra não curar, não tem nada que sara. Se a palavra não abrir, não tem nada que abre. Se a palavra não fizer, não tem nada que faz. Deixa eu profetizar que eu estou na autoridade da palavra. A palavra hoje vai construir, vai quebrar, vai abrir, vai fechar. O diabo que se prepare, porque a palavra vai entrar na tua casa. Toque quem está do teu lado aí, toca nele, toca nela, fala, está preparado para o que a palavra vai fazer? Abre a boca. Aleluia! Abre a boca. Glória a Deus! Abre a boca só com a maior glória que você puder. Por causa da palavra, os discípulos também seguiram a Jesus. Por causa da palavra, deixaram rede. Por causa da palavra, desceram da árvore, pararam de ser publicano. Por causa da palavra, deixaram as catracas da coletoria. Por causa da palavra, irmão, tem gente que deixou de ser ladrão, deixou de ser mentiroso. Pode ouvir o coach que tu quiser. Pode ouvir o palestrante que tu quiser. Pode ouvir o médico renomado que tu quiser. Pode até criar bons hábitos, mas mudar só isso aqui. Eu estou sentindo um som aqui. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: a palavra vai criar algumas coisas na tua vida esse ano. Pode pegar na mão de quem está do teu lado e falar para ele, para estar preparado para o que a palavra vai criar. Está preparado para o que a palavra vai criar? Deixa eu dizer aqui nessa noite com autoridade: Deus está pela palavra criando coisas tremendas ao teu benefício.
Jesus. Eles estão seguindo Jesus por causa daquilo que Jesus era, porque Ele era a própria palavra. Mas até então, Jesus aqui não tinha curado cego, Jesus aqui não tinha ressuscitado morto, e ninguém conhecia Jesus aqui como aquele que realizava milagres. Eles conheciam Jesus como filho de Maria e como Rabi, ou podemos chamá-lo também de Rabone. Quem era Rabi e Rabone? Era aquele que arguía, ou seja, interrogava os escribas e os respondia também ao pé da letra da lei. Era aquele que tinha condição de formar opinião. Era por isso que ele era chamado de mestre. Ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia as 613 leis do Velho Testamento, ele sabia tudo sobre a cultura. Mas aí ele é convidado para um casamento, e esse casamento aqui é um casamento familiar. A Bíblia não fala o grau de parentesco, mas a história vai nos falar que possivelmente Maria é uma parente próxima dos noivos que estão se casando. A gente não tem como comprovar, mas alguns acreditam que talvez ela fosse tia dos noivos. Ela é uma parente mais chegada. E a gente vai ler no capítulo 2 de João, nós vamos ver algo muito diferente do que é apresentado, porque aqui os meios são totalmente diferentes do fim. Por que os meios são diferentes do fim? Porque a figura principal aqui no texto, que vai mudar um casamento, pois esse casamento que durava 7 dias, ele deveria ser regrado de muita comida e de muito vinho. No meio do caminho, antes de acabar, no ápice da festa, falta vinho. E na falta de vinho aparece Jesus para realizar o seu primeiro milagre, que é tirar o casamento da crise, estabilizando a economia, pois eles não tinham mais condições financeiras para comprar vinho suficiente para a demanda de pessoas que estavam lá. E Jesus se revela como aquele que transforma água em vinho. Olha para cá. Mas a gente tem algumas lições para aprender aqui no capítulo 2. Porque se eu fosse João, pastor Esdras, aqui no capítulo 2 eu dizia assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E como todos nós que estamos aqui, pastor Ivanildo, sabemos que é Jesus quem vai transformar a água em vinho. Eu, sendo João, eu colocaria aqui: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e Jesus estava lá. Porque aqui quem é maior da festa? Quem é? Jesus. Fale alto, quem é? Jesus. Quem é que transforma água em vinho na festa? Jesus. E por que João escreveu: e Maria estava lá? Vou repetir para você pensar. E às vezes a gente lê a Bíblia que nem gibi. E a Bíblia foi feita para ler pensando. Se Jesus é a maior figura, se é Ele quem vai manifestar seu ministério, porque até então Ele é mestre, mas Ele não revela seu milagre, Ele vai revelar aqui. Se eu fosse João, eu dizia assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e Jesus estava lá. Mas João não escreve isso, João descreve: terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e Maria estava lá. Por que, pastor? Vou te explicar. A honra dada ao convidado principal em uma festa de casamento era geralmente pelo grau de parentesco
que aquele cidadão tinha. No caso aqui, se Maria era tia, Jesus era primo. E você vai perceber a ordem aqui: Maria é tia, Jesus é primo. E aí ele traz os discípulos. Se Maria faltasse, Jesus representaria. Mas como Maria está, Jesus é apenas acompanhante. Na cabeça de quem está recebendo Maria, está mais ou menos assim: chegou Maria, seu filho e seus amigos. Olha para cá. Jesus aqui já é Deus. Jesus aqui é aquele que sabe, porque ele é Deus, ele já anda com onisciência. Ele sabe que nesse casamento vai rolar uma crise. Ele sabe que nesse casamento não vai ter vinho para tomar. Ele sabe que ele vai ter que revelar seu ministério e transformar água em vinho. E se ele sofresse de ansiedade ministerial, sabia que ele ia pegar ali. se ele sofresse, porque tem gente, como diz aí, que dá coceira nele, dá urticária quando ele não é visto. Gente, quem está indo para essa festa não é qualquer pessoa, quem está indo para essa festa é Deus. E o que me chama a atenção aqui é que se alguém, ou se eu tivesse lá e eu visse Jesus naquela festa, eu ia perguntar para ele: viestes fazer o que aqui hoje? E você acha que ele ia me responder o quê? Se eu perguntasse para Jesus, imagine você nessa festa lá, perguntando para Jesus: veio fazer aqui hoje? Veio o quê? Veio fazer o quê aqui hoje? Você acha que Jesus ia responder o que para nós? Fale alto. Alguém tem coragem? Não, senhor. Ele ia responder para nós assim: vim comer e beber. Jesus estava querendo ensinar o seguinte: enquanto as pessoas não dão o devido valor para você, enquanto o que você espera não chega, não precisa tomar Rivotril, não precisa ir para psiquiatra, não precisa ficar em depressão. Enquanto o que você está esperando não chegou, faça, sabe o que? Aprenda com Jesus: coma e beba. Eu estou pregando para alguém aqui que está arrancando o cabelo, dizendo: eu não cresci na empresa esse ano. E não vai crescer. Eu não construí esse ano. Essa sua ansiedade vai te matar e tu não vai construir, tribuloso. Eu não alcancei esse ano e não vai alcançar, porque você está dando vazão. Olha para cá: se Jesus sofresse de distúrbio emocional, ele já chegava na festa dizendo: eu sou Deus, hein? E eu sei que hoje aqui vai faltar vinho e vocês vão ver o que eu vou fazer. Mas quem é não mostra. Olha para quem está do teu lado, fala para ele: enquanto as coisas não acontecem, diga para ele aí, diga para ela, diga para quem está do teu lado, pega na mão dele e na mão dela, diga para ele, diga para ela, fala: enquanto o que você está esperando não acontece, toca nele, fala: aprende com Jesus, come, bebe e dança, come, bebe e dá glória. Ei, alguém, escute essa palavra que eu estou profetizando, eu não vim brincar aqui não. Alguém hoje aqui vai passar a dormir. Ei, alguém hoje aqui vai passar a ter paz. Tem gente aqui, não vai dormir por quê? Não vou dormir porque tem conta para pagar. Não vai dormir por quê? Não vai descansar por quê?
quê? A porta ainda não abriu. Ei, irmão, Pedro estava jurado de morte, estava tão descansado que a Bíblia diz que ele pegou no sono e dormiu, porque ele sabia que o anjo ia chegar. Oh, glória! Recebe essa palavra. Enquanto que você espera não aconteceu, se alegra. Aleluia, Jesus. Aprenda com Jesus a primeira lição. Você está indo para a festa, filho. É por isso que tem gente na igreja que o pregador se mata de suar. Sai daqui com a meia molhada de suor. E fica falando para o crente: dá glória. Levanta a mão. Abre a boca. Fala línguas. E ele está assim. Aí você pergunta para ele: não pode dar glória por quê? Não posso porque meu sonho ainda não cumpriu. Não posso porque a porta ainda não abriu. Seu bobo, faz festa sem nada. Porque o gostoso não é fazer a festa quando chega. O gostoso é você deixar o diabo doido. Não tem nada, mas tá dando glória. Aleluia! Glória a Deus! Segundo, Jesus aqui vai encarar outra crise. Qual é a outra crise que Jesus vai encarar? A primeira é que ele não está indo para a festa para fazer milagre. Ele vai fazer milagre, mas ele está indo para comer e beber. Ele está indo para comer e beber e festejar. Segunda coisa aqui que João descreve, que eu entendo, na minha visão humana e fraca, que ele escreveu errado, mas pelo Espírito ele está certo, porque nós estamos aprendendo aqui. Mas como um homem, se é Jesus o transformador, por que não Jesus sendo colocado aqui como figura principal? Mas ele não é colocado aqui nos primeiros versículos.